pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vou desenhar o uniforme escolar da Yugi e a roupa de ficar em casa, que eu ainda não sei qual vai ser, gente. Mas o uniforme eu vou fazer o mesmo que eu já desenhei, né, no mangá antigo. É o mesmo uniforme da Myoji. Se você não conhece essa minha história da Myoji, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo o link do blog onde você pode ler ela. É uma one shot bem curtinha contando a história dessa personagem, que é a personagem-chave da minha história. Então, leia aí que eu acho que vocês vão gostar. Eu só tive que censurar algumas partes, né, que estavam meio fortes devido ao Google, mas tá dando pra entender perfeitamente bem. E o uniforme dessa personagem é o mesmo da Yugi. A única coisa que eu estou pensando em mudar no uniforme é a cor dele, porque ele é preto com essas fitinhas aqui em amarelo, na verdade seria dourado, né? Mas eu estou pensando em mudar para uma cor mais clarinha, então eu vou testar depois para ver se fica bom. E se eu gostar, daí eu mudo a cor, tá? Então vai ser praticamente aí o mesmo uniforme. Eu até dividi aqui, ó, por cabeças para mim ver se a Myoji tinha a mesma altura da Yugi, e tem. A altura dela é de 6 cabeças. Então vou até aproveitar aqui onde eu desenhei certinho cada detalhe para encaixar no mesmo lugar na Yugi. Então vou deixar aqui de exemplo para mim ficar olhando aqui na frente. Para facilitar a hora de desenhar as roupas do seu personagem, sempre faça o molde da sua personagem, depois você contorna com caneta preta. Quanto mais grosso ficar o traço, mais fácil vai ser a visualização. Então deixa eu até mostrar para vocês. Esse daqui é um desenho que eu fiz a lápis e contornei com caneta. Esse aqui é o original, tá? Contornado com caneta. E eu usei muito ele, gente, para desenhar as roupas de balé, os figurinos de balé de uma academia, que é o que fazia encomendas comigo. E eu colocava apenas uma folha branca por cima, gente. Ó, tá vendo? Dá pra enxergar. Não sei se a câmera vai deixar vocês enxergarem muito bem, mas ó, dá sim pra enxergar o corpo da personagem. Se o contorno for grosso, dá pra enxergar muito bem. Tem até um outro que eu usei pra um vídeo de roupas aí no canal, que foi esse daqui. Vocês lembram desse daqui? Ó, dá pra enxergar totalmente bem, tá? Nessa época que eu fazia as roupas de balé da academia, eu não tinha mesa de luz. Agora nesse vídeo, no da Yugi, eu vou usar a mesa de luz, que é essa daqui que tá aqui embaixo, tá? Como que ela funciona? Ela vem com esse fiozinho aqui e deixa eu pegar outra parte aqui. Você liga, ó, esse é o máximo dela, não tem como configurar. Tem umas que dá pra configurar, são um pouquinho mais caras até. E daí você coloca a folha por cima e você enxerga, ó, as personagens. Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, deixa eu aproximar, tá vendo? Ó, eu consigo enxergar o corpo. Por causa da luminária que eu tô usando aqui em cima da câmera, ela tá dificultando um pouco de enxergar. Vou desligar ela um pouquinho pra vocês verem. Ó, agora eu consigo ver bem melhor os corpos, ó. Talvez eu tenha que deixar ela desligada e o vídeo fique um pouquinho escuro para que a gente possa enxergar o corpo, né? Deixa eu ligar novamente, ó. A luz atrapalha um pouquinho a mesa de luz aqui, né? Esse corpo da Yugi, gente, eu desenhei ele no tradicional, vocês viram, né? No vídeo anterior, eu desenhei ele no sketch, mas daí eu passei pro digital. Porque, gente, eu adoro fazer a line art no digital. Então, virou minha mania agora, né? Melhor do que a gente ficar com medo de contornar com caneta, o que sempre me ocorreu, né? Se você tem medo de estragar seu desenho, você pode tirar um xerox dele. Tira o xerox, daí você contorna mais grosso o xerox, tá? Essa mesa de luz eu comprei, gente, no Wish, na época, há muito tempo atrás, quando o dólar era mais baratinho. Então, hoje em dia, no Wish, acho que não compensa comprar. Mas eu pesquisei e vi no Mercado Livre essa mesma mesa de luz por 90 a 100 reais. Então você consegue comprar se você quiser. Ou mesmo você pode criar uma mesa de luz com aquilo que você possui na sua casa. Vou dar algumas dicas. Você vai pegar uma luminária e apoiar ela na mesa desse jeito. Após, é só pegar uma prancheta de acrílico, essas pranchetas que são transparentes, e você vai apoiar em cima da luminária. E então, é só colocar o molde do corpo da sua personagem mais a folha sulfite em cima, que será onde você fará os desenhos das roupas. E aí, é só ligar a luminária e olha que legal que fica. Dá pra ver muito bem. Eu desliguei a luminária que estava em cima para visualizar melhor. E após, é só desenhar.
Caso você não tenha uma prancheta de acrílico, elas são bem baratinhas. Elas custam entre 15 a 16 reais no Mercado Livre. Agora, se você não tiver uma luminária, você pode fazer o seguinte. Pega aí um conjuntinho de livros. No meu caso, eu vou utilizar mangás. Deixa eles aqui, ó, apoiados um em cima do outro. E aqui você vai apoiar a prancheta de acrílico. Aí, é só você ligar a lanterna do seu celular e colocar embaixo. Já vai virar uma mesa de luz. Não fica tão potente quanto a luminária, mas dá sim para utilizar. Dá para ver bem e desenhar as suas roupas. Agora, se você não tiver uma prancheta de acrílico, você pode simplesmente pegar a folha do molde do seu personagem, pôr a folha sulfite em cima, prender com um clipe na lateral e usar o vidro da sua janela como uma mesa de luz. Se for durante o dia, a claridade ajuda bastante. E daí é só desenhar as roupas do seu personagem. Bom, pessoal, então vamos começar a desenhar as roupas da Yugi. Como eu já tenho a ideia do uniforme aqui, eu sei que o braço dela fica de fora e esse pedaço da perna também. Então eu contornei o pedaço da perna, os braços e o rosto. Vai ficar só a roupa para desenhar aqui com vocês. Vou ligar a mesa de luz e bora começar. A lapiseira que eu estou utilizando é a Graph Rock 0.5 da Pentel. Eu comecei desenhando a linha central do corpo para me auxiliar na hora de desenhar a gola. O uniforme da Yugi tem gola alta, com alguns detalhes que são iguais de um lado para o outro. O que é meio difícil para mim, gente. Eu tenho dificuldade em desenhar coisas simétricas, vocês sabem. Por isso, se um lado ficar mais tortinho que o outro ou maior do que o outro, relevem. Após, eu comecei a desenhar o tecido que vai em cima dos ombros. Eu não gostei muito dele ser tão largo assim. Eu acho que na época que eu desenhava o mangá da Myoji, os ombros eram menores. Depois eu vou comparar para ver. Pois no da Myoji tem bem menos tecido na parte de cima dos ombros. Então eu acredito que no meu traço novo eu tenha desenhado os ombros um pouquinho maior do que eu fazia antigamente. Então tô pensando ou eu volto a diminuir, né? Porque antes eu achava que a cabeça ficava muito grande, um ombrinho muito pequeno, e eu acabei mudando isso. Mas eu tô querendo talvez voltar ao estilo antigo, porque eu acho que o uniforme ficava mais bonitinho. Ou eu diminuo um pouco a parte de cima. Esse tecido, como vocês podem ver, ele vai ali até metade do seio, depois ele forma um V. Tô falando isso caso algum dia vocês forem fazer fanart, vocês entenderem como funciona aí o desenho do tecido, né? Por causa dele ter esses detalhes tão retos, às vezes dá a impressão que ele é um tecido duro, né? Então é uma coisa assim que tá me incomodando um pouquinho. Então eu tento às vezes fazer um pouquinho de curva nele, apesar de que ele não tem muita curva nessa parte de cima, só para que não fique tão duro. Fiz o contorno dos seios, o risquinho embaixo do ombro. Agora eu vou demarcar até onde vai a blusinha e começar a fazer o detalhe da costura. Ela fica em cima do seio, então faz essa curva para dar um volume e afina na cintura, acompanhando exatamente a silhueta do corpo. Vocês vão ver que eu usei bastante a borracha aí para consertar. A borracha que eu uso para apagar pequenos detalhes é a Mono Zero. Sabe aquela ideia de perfeccionismo? Você quer que os dois lados fiquem certinhos? Então, eu apaguei demais, gente, essa parte. Não tenha medo, gente, de usar a borracha. Que eu escuto das pessoas falando, eu apago muito, você quase não usa a borracha. Gente, sério, eu uso a borracha demais. Às vezes eu apresso o vídeo e não parece muito, mas eu sempre apago, refaço até eu gostar do desenho. Agora vamos para a saia. No uniforme da Yugi, embaixo de todo o tecido tem uma saia mais curta e uma outra saia tipo um manto em cima, um pouco mais comprido. Ele tem as pontas mais compridas na parte da frente e ela vai ficando menor conforme vai indo mais para trás. Na parte de trás, ela só fica um pouquinho maior do que a saia que está embaixo. Eu fiz algo bem reto mesmo de início, só para mim acertar a ponta, né, maior do tecido e a menor que fica na parte de trás. Mas mais pra frente vocês vão ver aí que depois eu coloco um movimento e uma dobra nessa parte da saia. Para a saia, eu fiz uma linha circular para demarcar até onde eu quero que ela vá e depois eu puxei algumas linhas para fazer as divisórias das pregas. Mas eu achei que a saia ficou muito longa comparado com a da Myoji.
Então eu resolvi apagar e refazer de novo. A borracha que eu utilizei é a Mono. E coloquei uma fitinha ali passando entre as pregas, cada uma meio que diferente da posição onde está a outra, para que a saia realmente pareça que cada pedacinho está descolado do outro. Agora vamos para o calçado. Eu comecei a desenhar, gente, mas como vocês podem ver, não estava gravando. Estava gravando, mas não a área certa, né? Daí eu puxei para cima para vocês verem. Então eu comecei a demarcar ali para dar um volume, né, no pé. E daí eu fiz essa linha central, que tem umas fitinhas que ficam nessa região. O sapato delas de escola, que na verdade é tipo uma botinha, elas têm essa divisão no meio, tem essa fitinha ali em volta que eu tô desenhando. E é tipo uma botinha com uma meia em cima, gente. Eu tirei a ideia da época que eu ia em eventos de anime. Tava na moda usar uma meia que ficava em cima do tênis. E eu achava super legal aquela meia. Eu nunca consegui comprar uma pra mim, mas eu achava super legal. E a hora que eu fui desenhar o calçado da escola dela, me veio aquela meia na cabeça e eu quis colocar, mas de vez de deixar ela inteira fechada em cima do tênis, eu fiz uma abertura no meio aí pra dar um charme. Vocês vão ver assim que eu desenhar. Apesar de ter um tecido que cobre uma boa parte do calçado, eu resolvi desenhar todos os detalhes dele, como que ele é embaixo desse tecido, para que vocês possam visualizar. E depois eu coloquei o tecido por cima. Confesso que só assim, sem o tecido por cima, eu achei que ficou bem legal a botinha. Fiquei até na dúvida se eu colocava o tecido por cima ou não. Mas olhando o movimento desse tecido no mangá da Miyoji, eu falei, não, eu tenho que realmente colocar ele. Eu demorei um pouco para acertar ele, porque como a personagem está parada e de frente, eu fiz um tecido bem reto. Mas sabe quando você fica pensando, nossa, isso aqui tá tão duro e tão sem graça, que daí eu resolvi apagar ele e dar mais volume, como se ele estivesse balançando. Achei que ficou bem melhor. Com o uniforme pronto, vamos passar para a line art. Antes da line art, é importante você dar uma apagada no grafite, porque se você passa a caneta em cima de uma camada de grafite, faz com que ela não adere direito ao papel. E a hora que você passar a borracha para tirar o grafite de baixo, a caneta vai sair também, deixando algumas falhas na sua line art. Então, para tirar esse excesso do grafite, eu gosto de utilizar a limpa-tipos, que é essa borracha que parece uma massinha. A caneta que eu utilizei para fazer a line art é uma caneta Nankin da Unipin e é a 0.1. Tem uma ponta bem fininha. Comecei com ela para poder contornar os olhos da Yugi, né? Que é tão pequenininho e eu precisava de uma ponta mais fina. Então, a 0.1 eu utilizei para detalhes menores e a 0.3 da Copic Multiliner eu utilizei para fazer as áreas mais grossas ou a parte de fora do tecido, além de reforçar o contorno de toda a personagem. Eu acho que assim, quando você quer que ele se destaque, você fazer um contorninho um pouquinho mais grosso do lado de fora, dá um realce a mais. E como eu queria que esse desenho se destacasse, porque eu vou colocar ele na capa, eu realcei então o contorno em volta. Quando a gente vai fazer a line art no tradicional, é muito comum a gente errar, a gente tremer, não passar a linha certa em cima da outra, um lado ficar menor do que o outro. Muitas pessoas perguntam para mim como você faz para não tremer na hora de fazer a line art no tradicional. E eu sempre falo para as pessoas, mas eu tremo. Vocês podem ver aí que tem vários detalhinhos, que um lado ficou menor, outro lado ficou maior, porque às vezes eu errava aonde tinha que passar a linha, né? E daí não dá para consertar, é caneta. Então o que você faz quando você erra? Você aceita, sabe? Não fica brava, deixa do jeito que tá. E daí conforme você vai fazendo mais traços ou engrossando algumas linhas, você pode, assim, através da ideia de uma arte final praticamente, você vai disfarçando alguns errinhos no desenho. E no final ficou assim. Agora vamos para a roupa de ficar em casa. Eu imaginei uma roupa mais confortável, uma camisetinha mais compridinha e uma leg. Então eu fiz uma gola bem larguinha. E depois eu lembrei que no look antigo da Yugi ela tinha um paninho jogadinho em cima dos ombros e do peito, que eu achava super legal do look dela e resolvi colocar nesse.
Na parte do tronco, eu queria um tecido que fosse, sabe, que se ajusta ao corpo? É confortável, mas ele se ajusta ali, ele é bem acinturado e ele fosse mais larguinho na parte de baixo do quadril. Eu comecei a fazer um paninho bem soltinho nessa parte do quadril, mas depois eu fiquei imaginando, e se tivesse um elástico na parte de baixo? Que eu já vi uma camisetinha que era assim, que era super bonita. E daí eu resolvi pôr o elástico embaixo, mais grosso, para ver se eu gostava de como ia ficar. Quando a gente está desenhando assim bem fraquinho, com a luz da mesa de luz ligada, às vezes a gente não percebe as coisas. Então eu desliguei para poder enxergar melhor a roupa. E desligando eu vi que eu não queria aquele elástico ali embaixo e também não queria que essa parte do tecido da parte de cima fosse reta. Resolvi então desenhar um babado na parte de cima. Se você não sabe como desenhar babados, tem um vídeo aí no canal, ele é bem antigo, mas ele é muito bom. Então vou deixar aqui em cima nessezinho para que você possa aprender. E na parte de baixo resolvi deixar mais largo mesmo, tipo um vestidinho. Eu demarquei ali um pouquinho abaixo da batata da perna, até onde eu queria que fosse a leg, e simplesmente contornei a perna. Gente, a leg, ele é um tecido que fica bem grudadinho e não tem dobra nenhuma. Para o pé, então, eu desenhei uma tira em cima, para mim fazer tipo um chinelinho. Fiz a sola e depois imaginei como eu poderia decorar aí esse chinelinho. Daí eu fiz uma ideia de coelho, depois uma de lacinho e eu preferi usar o lacinho. Então eu comecei a desenhar o lacinho nas laterais. Não gostei muito porque lembrou muito a pantufa, então eu dei uma apagada e desenhei esse laço bem no meio. E comecei a fazer a divisão dos dedos do pé. Eu aprendi com o Jason no canal dele, tem um vídeo de como desenhar pé. Ele faz essas 3 divisões para acertar o tamanho do dedão comparado com os outros dedinhos do pé. E eu achei super legal esse vídeo. E quando eu desenho um pé de frente, eu utilizo essa técnica que ele ensinou. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições do vídeo para que você possa aprender. Clica lá, assiste a aula dele, fale para ele que você ficou sabendo dessa aula através de mim, tá? Que eu ficaria muito feliz dele saber. E daí eu testei e eu gostei muito, é muito fácil de você acertar onde colocar os dedos com essa técnica. Após terminar o lugar onde eu coloquei os dedinhos, eu percebi que a tira estava muito longe dos dedos. Então eu resolvi apagar e aproximar ela. Acrescentei mais algumas fitinhas ali atrás, depois os lacinhos novamente, terminei a sola e pronto, o calçado está finalizado. Estando com a roupa pronta, vamos passar para a line art. Mas o que a gente tem que fazer antes da line art? Tirar um pouco do excesso do grafite. Isso mesmo, eu continuo utilizando a borracha limpa-tipos, que é aquela massinha que eu já mostrei para vocês, para fazer esse trabalho. Na hora de fazer a line art desse desenho, eu lembrei que eu tinha uma caneta mais fina do que a 0.1. Então, para fazer os detalhes menores desse desenho, eu utilizei a caneta Nanquim da Unipin 0.05, que tem a ponta extremamente fininha. Eu senti mais facilidade na hora de contornar o olho da Yugi com essa caneta, exatamente por ela ser bem fininha. Faça o teste aí na casa de vocês, realmente é muito bom. Eu senti até que deu uma boa diferença no olho dessa roupa de ficar em casa para aquele que eu desenhei ela com uniforme de escola. Para os traços mais grossos, eu continuei utilizando a minha caneta da Copic, que eu já havia utilizado no outro desenho. Se você não tem essas canetas Nanquim em casa, você pode fazer a line art com caneta Bic. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer uma arte final com brilho utilizando caneta Bic e fica muito legal. O único problema da caneta Bic, mas isso é com qualquer caneta, é você tomar cuidado para não borrar. Essa da Copic é muito difícil borrar com ela, por isso eu utilizei essa. Mas qualquer caneta, gente, toma muito cuidado para não passar a mão por cima antes dela secar. Assim como no outro desenho, na hora de arte finalizar este, eu cometi alguns erros também, gente. Ai, acontece, caneta. Eu achei que um pezinho ficou um pouquinho mais pra frente os dedos e outro ficou um pouquinho mais para trás. Na hora que eu fui contornar eu acabei errando, então os dedinhos ficaram mais para trás num pé, mais para frente no outro.
Mas como eu disse pra vocês, errou, paciência, não jogue seu desenho fora, continue e termine ele. Às vezes tem detalhes que só a gente percebe, porque a gente é muito perfeccionista e a gente sabe no que errou. E o mais importante nesse desenho é a roupa da minha personagem. Eu também utilizei a ideia de fazer aquele contorno mais grosso em volta da personagem para que ela pudesse se destacar. Uma ideia que é super legal você fazer é o contorno da roupa da personagem, assim, do lado de fora um pouquinho só mais grosso, e as dobras de dentro você pode pegar uma caneta mais fininha, porque daí as dobras não aparecem tanto, não ficam tão marcadas, então ela fica mais natural. E após finalizar, vai ficar assim. Após, é só passar a borracha, né, para tirar o excesso do grafite. Toma muito cuidado, gente, para não amassar a folha. Isso é muito fácil de acontecer. Aconteceu um pouquinho comigo aí, mesmo eu tomando o máximo do cuidado. Olha que fofa que ficou, gente. Eu adorei essas duas roupas. Também adorei as outras duas que eu fiz no digital. E eu queria saber a opinião de vocês. Qual foi a roupa que vocês mais gostaram? Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de acompanhar eu criando as roupas no digital e agora no tradicional também. Se vocês gostaram, gente, clique em gostei porque ajuda muito o canal. Esse vídeo vocês viram que ficou um pouco diferente, né? Eu comecei o vídeo falando normalmente com o áudio da câmera e depois eu continuei gravando pelo microfone, tá? Por cima, para que o vídeo ficasse mais dinâmico e mais fácil também para mim aqui trabalhar na minha casa, que tem muito barulho. Então eu queria saber de vocês se ficou legal dessa forma, se ficou mais dinâmica ou vocês preferem do outro jeito, tá certo? Bom, então não esquece de deixar seu comentário se você gostou dessa forma ou não, tá bom? E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, como eu disse, clica em gostei porque deu muito trabalho na gravação e na edição desse vídeo. Quem me acompanha no Instagram sabe. Então se você não me acompanha no Instagram, meu Instagram é Monique Yugi, fica aqui embaixo nas descrições do vídeo. E é isso, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!